Fala turma, aqui é o professor Carlos Eduardo e hoje o nosso assunto está relacionado à logística. Você já ouviu falar de FIFO, LIFO ou FEFO? Bem, são técnicas poderosíssimas que podem auxiliar a sua empresa na gestão do seu estoque ou na movimentação das mercadorias. Caso você ainda não tenha ouvido falar, se liga no treinamento. FIFO, LIFO e FEFO. Essas nomenclaturas são técnicas muito conhecidas nos ambientes de logística. Elas vão favorecer a sua gestão de estoque e a movimentação das suas mercadorias. O mais conhecido dos três normalmente é o FIFO, e muitos desconhecem o LIFO e o FEFO, ou até já ouviram falar, mas não sabem a diferença entre as técnicas. Vamos ver a diferença de cada uma delas. A primeira técnica que vamos ver, né, é o FIFO, First In, First Out, muito conhecido no Brasil como PEPS também. O primeiro que entra é o primeiro que sai. E a técnica segue justamente essa nomenclatura. Na utilização dessa técnica, turma, o que conta normalmente é a data de entrada dessa sua mercadoria. Essa mercadoria pode ter data de validade? Pode. Ela pode também não ter uma data de validade para controle, ela pode ser deixada estocada durante muito tempo? Pode também, mas o que vai contar é justamente a data de entrada dessa mercadoria. E normalmente são mercadorias que têm um giro muito alto, então a primeira mercadoria que entra no seu estoque, quando alguém solicita, vai ser a primeira mercadoria que vai ser retirada. Observem aí na animação. Então vamos supor que no meu estoque, no dia 12/4, eu fiz a compra de um lote de chicotes automotivos. Vamos falar aí da realidade da nossa região. Então, esse primeiro lote, no dia 12/4, ele fica lá na minha área de armazenagem. E eu adquiri mais um lote no dia 22/4 e um terceiro lote no dia 28 do mês 4. Tudo dentro de um mesmo mês. Turma, como eu organizo a saída do meu estoque dessa mercadoria, utilizando o sistema FIFO, o primeiro que entra, o primeiro que sai? Eu vou organizar num sistema de fila, ou seja, quando eu for solicitado alguma peça do meu estoque, a primeira peça a ser retirada será a peça que chegou no dia 12 do mês 4. Na sequência, a peça que chegou no dia 22 do mês 4 e, por último, a que chegou no dia 28 do 4. A princípio, parece muito simples, não é, turma? Porém, se a técnica não é utilizada de forma adequada, eu posso ter a obsolescência de materiais no estoque. Alguns materiais, apesar de não ser controlado por data de validade, eles podem perder a utilidade deles se eu não fizer a retirada do primeiro que chegou, e sendo o primeiro que vai sair do meu estoque. Então é uma técnica muito útil e muito utilizada na indústria automotiva também e na maioria das indústrias. Tá? Vamos para a próxima técnica, que é o sistema LIFO, Last In, First Out, conhecido também como WEPS. O último que entra é o primeiro que sai. Para realizar essa abordagem, eu vou utilizar essa estrutura de armazenagem conhecida como sistema drive-in, muito parecido com o sistema porta-palete que nós visualizamos nos hipermercados da região. Só que no sistema drive-in eu tenho as posições de palete e as empilhadeiras, elas entram nos túneis, realizam o acondicionamento da mercadoria e retornam de ré. Elas não têm uma mobilidade. Aí, para que eu utilizo esse tipo de estrutura de armazenagem e por que é útil o sistema WEPS? Normalmente, turma, essa estrutura de armazenagem e o sistema WEPS é utilizado com mercadorias que eu não vou utilizar com tanta frequência, eu não tenho necessidade de fazer controle rigoroso com data de validade e também por primeiro que entra ou primeiro que sai. Tá? No nosso exemplo, no dia 12 do mês 4, nós compramos um lote de polipropileno granulado, aquele material utilizado para você desenvolver produtos plásticos, garrafas, elementos plásticos. Então, no dia 22/4,
eu fiz a aquisição de mais um lote. E no dia 28/4, eu fiz a aquisição de mais um lote de polipropileno. Tá? Como será o acondicionamento utilizando a técnica UEPS? Prestem bem atenção. O último a entrar será o primeiro a sair do meu estoque quando for solicitado algum elemento, alguma peça ou esse produto. Então, como que eu vou acondicionar? Esse material que chegou no dia 12/4, a empilhadeira vai colocar ao fundo o lote 1, o lote que chegou no dia 22/4 na sequência, e o último que entrou, dia 28/4, na frente aqui. E quando alguém solicita uma saca dessa de polipropileno, o último lote que entrou vai ser o primeiro lote a sair, o do dia 28/4. E assim na sequência. O último lote que entrou, primeiro a sair. O último lote que entrou, o primeiro a sair. Então, no sistema UEPS, nesse exemplo aqui, na estrutura de armazenagem de drive-in, o último lote que entra é o primeiro a sair. Então, até parece que é alguma coisa lógica, porém, se eu não sigo essa regra, pode ser que alguém retire materiais que não estão nessa sequência. Então, se a regra para essa estrutura de armazenagem for o EPS, o último lote que entrou será o primeiro a sair. Outro exemplo aqui, no sequenciamento e no carregamento dos caminhões para distribuição, também é utilizado o sistema UEPS. Em que sentido? Percebam aqui, turma, nós temos vários pedidos a serem entregues em um determinado dia. A cidade de partida é a nossa cidade, Resende. E eu tenho um cliente em Barra Mansa, outro cliente no Rio de Janeiro, ele me encomendou o nosso produto aqui, o polipropileno, e eu tenho mais um cliente em Pinheiral. Turma, analisando a rota, eu tenho Resende, partindo de Resende, Barra Mansa, Pinheiral e no Rio de Janeiro. Como que eu realizo o carregamento desse caminhão? Utilizando o sistema UEPS. Conforme a rota de entrega, o último material a entrar no caminhão, a última mercadoria, será a primeira que vai ter que sair do meu caminhão. Então, depende de uma organização. Então, qual é a primeira mercadoria que eu vou embarcar no meu caminhão? A cidade do Rio de Janeiro. É a minha última entrega. Então, o mais lógico é que ela esteja no fundo do meu baú, e não aqui na entrada. Então, cidade do Rio de Janeiro, embarquei. Na sequência, o meu cliente de Pinheiral. E o último que vai entrar, que eu vou embarcar no meu caminhão, é o meu cliente de Barra Mansa, porque Barra Mansa é o mais próximo de Resende. Então é o último a embarcar, quando chegar em Barra Mansa é o primeiro a sair do meu caminhão. Outro exemplo também da utilização do sistema UEPS. Vamos agora à última técnica do nosso sistema de movimentação, que é o sistema FEFO. First Expire, First Out. Primeiro a vencer é o primeiro que sai, PVPS. Turma, esse sistema ele é muito conhecido, principalmente na área de supermercados e alimentícia, porque nós controlamos a movimentação do nosso estoque através da data de validade, diferente do sistema FIFO. Então, observem aí, por gentileza. Entrada no meu estoque. No dia 12 do mês 4, eu fiz a aquisição de um lote de iogurte, e a data de validade dele, dia 10 do mês 5 de 2020. No dia 22 do mês 4, eu fiz a aquisição de um outro lote, a data de validade, dia 2 do mês 5. No dia 28/4, aquisição de um novo lote, data de validade 15 do mês 5. Como eu faço a organização da movimentação dessa mercadoria no meu estoque? Eu controlo por data de validade. O primeiro que vence é o primeiro que sai. Desses 3 lotes, turma, vamos observar.
no sistema FIFO, o primeiro que vence é o lote 2 aqui, ó, no dia 2 do mês 5. Então, quando me solicitam mercadorias, saída do meu estoque desse produto, o primeiro a vencer é o primeiro que sai. O lote 2, tá, com data de validade dia 2 do mês 5. Na sequência, eu tenho o lote 1, data de validade dia 10 do mês 5. E por último, o lote 3, data de validade 15 de 5 de 2020. Esse controle no sistema FIFO, por data de validade, turma, ele é muito eficiente, evita a perda de produtos justamente pela data de validade e a sua deterioração. Tá? Das 3 técnicas, turma, é muito comum também empresas utilizarem as 3 juntas. Não significa que você tem que escolher uma das 3. Tá? Você pode mesclar. Vou dar o exemplo dos supermercados. No exemplo de um supermercado, as 3 técnicas são utilizadas. Por exemplo, no carregamento ou no descarregamento de um caminhão, o sistema UEPS, último que entra, primeiro que sai, está sendo utilizado. Tá? Para as mercadorias como iogurte, por exemplo, que são produtos muito perecíveis, tá? Eu vou utilizar o sistema FIFO. E alguns utilizam até de forma intuitiva, tá, turma? Mas é uma técnica da área de logística. Então, eu utilizo o sistema FIFO. O primeiro a vencer é o primeiro a sair. Vamos pensar aqui agora, lá no setor onde eu tenho vassoura. Né? Vassoura de piaçava. Tá? Não é controlado por data de validade. Tá? E eu nem preciso controlar também pelo sistema, o último que entra é o primeiro que sai. Então, o melhor sistema é o sistema FIFO. O primeiro lote que entrou é o primeiro que vai sair. Tá? Bem, turma, espero que essa explicação tenha sido clara. Utilizando as técnicas para cada mercadoria adequada, a sua movimentação vai ser muito mais otimizada e a sua produtividade também vai aumentar muito. Obrigado e até a próxima. Espero que essa explicação tenha sido clara. Caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de dar o joinha e inscreva-se no canal. Até a próxima!